bem prática dentro disso que ele está falando, né? A Vilani tocou aqui no tema lá de Atos 21, que fala a história das filhas de Filipe e do profeta que ia profetizar, que profetizou para o apóstolo Paulo. Muitas pessoas com uma certa frequência serão usadas no dom de profecia, a depender da sua sensibilidade em Deus e a depender da sua ousadia para liberar aquilo que Deus quer. Porque existem pessoas com um chamado, existem pessoas que ouvem a voz de Deus, entendem que Deus está falando, mas não são ousadas o suficiente para obedecer. Então, às vezes, a pessoa teria muitas credenciais, muitas características e habilidades, mas não é ousada. Então, existem muitas pessoas que a gente vai ver por aí falando, né, coisas muito precisas da palavra e você olha que ela não tem tanto lastro, digamos assim, de uma vida, de uma profundidade nas escrituras, mas Deus a usa de uma maneira poderosa. Porque, embora existam outros mais preparados, aquele que talvez não é tão preparado é mais ousado. Então não basta só ouvir a voz de Deus e ter entendimento das escrituras. Precisa ter um nível de ousadia compatível com aquilo que se ouve. Começa por aí. Então, existem muitos profetas covardes. E existem muitos homens e mulheres usados no dom da profecia, ousados. Como que na prática eu percebo se eu sou usada apenas no dom da profecia ou se eu tenho um chamado profético? Existem credenciais que te acompanham. O irmão Rega gosta de dizer que uma pessoa que é chamada nos 5 dons ministeriais, antes de qualquer coisa, ele será um pregador e mestre da palavra. Eu preciso conhecer as escrituras, eu preciso buscar as escrituras e desenvolver isso na minha vida. Primeira coisa. Uma outra coisa, uma pessoa com um chamado profético vai ser um porta-voz, né? Um guardião da mensagem de Deus. Ele vai rapidamente e muito precisamente se sensibilizar com as questões de santidade, de temor, né? Se não tiver cuidado, ele se torna um justiceiro no meio da igreja. Por isso que todo profeta com um chamado profético precisa estar debaixo de unção pastoral e ou apostólica, porque isso vai trazer equilíbrio para a vida dele. Glória a Deus que Deus me fez casar com uma assim, né? Porque eu sou bem selvagem. Então, isso traz equilíbrio para a minha vida. Mas, voltando aqui para a prática do ministério profético e do dom, a gente vai ver que uma pessoa com um chamado profético que está desenvolvendo, ou pelo menos buscando isso, ela vai ser usada com mais frequência nos dons revelacionais. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, além do dom da profecia, né? Que é um dom vocal, digamos assim. Então, se você tem um chamado profético, com mais frequência você vai ser usado na palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, você vai perceber, discernir coisas no reino espiritual com mais frequência. São pessoas com uma experiência com Deus, né? Não que todo profeta tenha que ter um sonho, uma visão, uma revelação, mas é muito mais comum que uma pessoa com um chamado profético tenha experiências desse tipo, e não é uma experiência aqui e uma acolá. Às vezes são experiências mais frequentes. Isso também não significa que se eu tive um sonho e eu tive uma visão, pronto, sou profeta. Não, porque, como eu estou dizendo, credenciais vão robustecer e vão acompanhar o seu ministério. Uma vida com Deus, né? Você vai ensinar e pregar a palavra. Essa questão do temor, da santidade, geralmente vão ser marcas que vão te acompanhar bastante. Esses dons espirituais vão estar na sua vida com mais frequência e daí por diante, né? E você vai ser alguém não só que vai liberar palavras, mas você está debaixo de uma influência, você se submete, você trabalha na igreja local e pessoas que estão perto de você, embora você não tenha o título, ou talvez não tenha sido reconhecida ainda. Pessoas, elas bebem da fonte que Deus faz fluir da tua vida e isso vai ficando mais evidente. Então, não se preocupa agora se não tem um título, se não tem um reconhecimento. Começando. De que maneira? Servindo onde você tiver oportunidade de servir e sendo quem Deus te chamou para ter. O título só vem e reconhece quem você é. Mísia falou aí da questão que o irmão Reagan falou sobre aqueles que têm chamado ministerial, eles têm que estar baseados na palavra, né? Saber pregar e ensinar a palavra. A questão da profecia tem uma coisa que eu acho bem interessante, né?
A Bíblia diz lá em Romanos que aquele que profetize segundo a medida da vossa fé. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, né? Então, quando a gente não tem essa firmeza na palavra, quando a gente não tem essa firmeza doutrinária, esse conhecimento realmente da vontade de Deus, então Deus transmite algo para a gente. Mas como a gente não tem o fundamento da palavra ainda forte, a gente vai transmitir segundo aquilo que a gente entende. Então, às vezes, a mensagem realmente é uma mensagem divina. Olha, Deus está dizendo, Deus diz assim, olha, diga a ele que ele não vá por aquele caminho, porque aquele caminho é um caminho de morte. Aí o camarada não tem muita base na palavra e diz, Deus está abrindo uma cova. Isso. Naquela outra rua ali, meu amigo. É a cova. Estou vendo os coveiros. Mas o camarada já se desespera e aquele negócio, porque é segundo a fé. E a fé é pelo ouvir. Então, se não tem uma base bíblica, um entendimento realmente da palavra, essa questão de profecia, ela tem esse risco grande, né? E uma das coisas que Mísia falando aí, tem gente, foi frouxo que tu falou? Covarde, né? Mas nordestino bom é frouxo. E aí eu entendo que o que mais precisa, né, não é nem essa coragem de deixar de ser frouxo, mas é o discernimento. Sim. Às vezes você ouvir Deus falar e você não tem um discernimento de dizer, rapaz, eu não sei se realmente foi Deus. Eu não tenho certeza se foi Deus que falou isso. Então, para isso tem que ter muita palavra, né? Você tem que estar muito baseado, porque senão você fica na dúvida. Rapaz, será que foi Deus que falou? E ter experiências pessoais com Deus, porque o que é que as pessoas querem, né? Eu gosto de dizer, desculpa te interromper, elas gostam de matar gigante em público. Então, eu vou liberar uma profecia me comprometendo. Mesmo que eu digo o público, às vezes, não é uma igreja, não é uma plataforma, é alguém. Além de mim mesma que eu vou me comprometer liberando uma palavra para você. Talvez o público único seja uma pessoa. Mas se eu não tenho experiências de orar, porque oração não é monólogo, de ouvir a voz de Deus, me dando direções, né? Faz isso, não faz aquilo, vai por tal lugar, abre determinado negócio, não abre, e eu obedeço essas instruções, eu vou perceber com os frutos da minha obediência que aquilo foi ou não Deus. Isso vai me dando segurança. E segurança na obediência, de ver que funcionou porque era Deus, vai me dando ousadia de dar passos mais largos e confiar mais à frente. É aquela coisa. Eu nunca orei por mim, por uma dor de cabeça, eu sempre tomo Dorflex. Tem problema com isso? Não tem. Mas eu vou me sentir um pouco mais covarde quando alguém chegar para mim com uma dor de cabeça e eu disser, eu vou orar se eu nunca nem usei isso na minha vida. Então, eu gosto de dizer que às vezes a gente gosta muito de um floreio, mas as escrituras são simples. A maneira que ela funciona quando você prega e a ousadia que você tem de pregar e a vida diz, rapaz, Jesus pregava e a Bíblia diz que as pessoas ficavam no nordestinês boquiaberto, abestalhados, porque pregava como quem tem autoridade. A autoridade de Jesus não estava só baseada em ter sido enviado por Deus, mas era na vida e na experiência com Deus no bastidor. Quando Jesus dizia, eu vou fazer isso aqui porque meu pai já me ouviu, não era ele sabendo, meu pai já me... Ele já tinha orado. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele não deixou para ver qual era a vontade de Deus ali. Ele já sabia. Ele tinha conversado com o pai. Mas a gente espera que, assim, às vezes o profeta ou o profético confunde dependência de Deus com improviso. E improviso naquela coisa assim, eu vou, chegar lá, Deus me dá. Não lê, não ora. Às vezes eu escuto 10 pregações, leio o livro, oro, tenho vários temas e eu chego e o Senhor diz, não vai pregar nada disso. Isso não significa que eu não tinha que ter lido, que eu não tinha que ter orado, porque Deus não vai me lembrar o que eu não sei. Né? Aquela coisa da prova. Senhor, me lembra as questões, me lembra o assunto, mas eu nunca nem li. Eu posso te lembrar, se você me ajudar a pelo menos colocar dentro. Dedo de Deus, então. Então, sabe, Sócrates, essa coisa da experiência. E é tão lindo ver no Gotas Proféticas, eu achei isso maravilhoso. Eu gosto de colher o feedback, né? A gente tem empresários lá, senhores, né? Pessoas que, assim, eu nunca tive nenhum tipo de experiência, né? De ouvir Deus falando, ter um sonho, uma revelação. E eu acho isso tão lindo na vida dos profetas. Mas daqui
eu ouvi a voz de Deus, e a voz de Deus, né, que ele disse que ouviu, às vezes não veio assim, meu filho, fulano, faça isso. Mas veio uma impressão no coração, veio uma nota, uma ideia, uma inspiração. Ele colocou aquilo em prática, ele disse, você precisa ver o que Deus fez na minha casa. Você precisa ver, esses dias eu recebi um adolescente me falando, né? Não estava fazendo gotas. E eu tinha aconselhado ela 15 dias atrás, ela falando que estava com uma situação muito difícil na casa, os pais brigando, a irmã muito problemática, enfim. Ela chegou, e eu dei alguns conselhos para ela do que ela tinha que fazer. Ela chegou para mim essa semana, né? No final do gotas, ela disse, eu preciso falar com a senhora uma coisa. Minha irmã chegou em casa, montou uma mesa, colocou uns pratos, olhou pra gente e disse, pai, eu queria te pedir perdão por isso e isso. Mãe, eu percebo que você e pai tem que fazer não sei o quê, não sei o quê. Fizeram uma ceia lá, se viu o que tinha de comer, depois fez uma ceia, um orou pelo outro, se emocionaram, se regozijaram, firmaram alianças, e ela disse, a gente viu Deus ali, montando, né, como é que eu posso dizer? Levantando, reorganizando a nossa casa e a nossa família. E ela disse que era uma atividade do Gotas. E eu lembrei que era uma das atividades. Uma coisa simples, veja, não foi assim diz o Senhor. Foi uma orientação debaixo, né, de algo que foi aprendido em sala de aula, que alguém decidiu praticar e que trouxe uma mudança dentro da casa. Então, é importante que você entenda que, às vezes, e o Sócrates falou, né? Como é que eu vou liberar? Eu vou concluir minha parte, porque eu falo muito do profético, mas vamos lá. Vou concluir, fechar essa parte aqui. Não fecha não, não fecha não. Não fecha nada agora. Continua, que a gente tá gostando. Uma coisa engraçada, que as pessoas dizem, tá, eu percebo, eu tô olhando para Sócrates ali, e tem alguma coisa que eu sei que Deus quer liberar sobre ele. E aí vem algumas palavras que para você não faz muito sentido, mas você sabe que alguma coisa está te incomodando e você tenta resistir àquilo. Isso foi da minha cabeça. E se não for de Deus, eu digo, ó, Deus está te mandando dizer, e ele disser, né? Fizer aquela cara de paisagem, como se não está recebendo nada, ou ainda fizer cara que não entendeu, não é de Deus, nunca mais eu vou falar. O que é que eu gosto de dizer? Nem sempre quando você vai liberar uma profecia para alguém, você precisa dizer, olha, assim diz o Senhor. Você pode começar, olha, eu estava ali, me veio uma impressão no coração sobre isso, isso e isso. Faz sentido para você? Você entende isso? Né? Isso para você tem algum significado? Meu marido sempre gosta de dizer isso, eu repito, eu acho que foi o Chris Walton que falou a primeira vez, não lembro. Mas o profeta, ou aquele que é usado em profecia, já que todos devem profetizar, é um carteiro. Uhum. Você entrega o que é da parte de Deus e nem sempre você tem que dizer, olha, eu sou um carteiro, recebe a minha carta, que no caso é uma conta. Uhum. Você está vestindo a roupa de carteiro ou não, o importante é que você entregue. O que a pessoa vai fazer com aquilo? Então, você não tem que dar um floreio, uma apresentação. O carteiro não diz, olha, essa carta é muito importante, eu vejo que veio aqui, né, do presidente da República. Não, ele entrega. Uhum. Então, às vezes você não precisa dar toda essa coisa assim, diz o Senhor, né? Você simplesmente entrega e deixa a pessoa receber aquilo. Eu ia dizer que era por fim, mas daqui a pouco a gente conversa sobre um pouco mais de como você entender a profecia para você e como você liberar a profecia para o outro. A gente continua esse assunto daqui a pouco, vou deixar os meus irmãos falarem também. Vai nessa. Você ia falar alguma coisa? Porque eu ia perguntar o seguinte, você falou aí que acaba sendo uma escola mesmo, né? É. E aí a gente vai... Como é que a gente... Isso eu ia até perguntar no final, mas já me veio agora, vamos logo, libera logo tudo. Era em relação a esse conteúdo, a gente percebe que... Você vai liberar vai as liberar. coisas, né? Veja, eu sei que a escola tem uma base de fundamentos, né? Então, justamente para que a pessoa chegue lá no Gotas não fique aí alheio, ensinando como é que aprende sobre como Deus fala, o que é o sonho, o que é a profecia. Esse conteúdo, no caso da escola, esse conteúdo dos fundamentos, ele fica liberado para o aluno do Gotas. Como que a pessoa tem acesso a isso? Ou ela precisa sempre estar matriculado nas edições do Gotas para ter acesso? Como é que faz? Em relação à plataforma Maximize, que a gente que tem um acesso a um ou outro conteúdo. Mas como é que a gente vai, uma pessoa tem interesse? Isso que eles estão falando, eu vou ouvir esse podcast umas 10 vezes, mas eu queria saber mais. Então, seria uma forma deles terem a fonte desse ensinamento? Jim pode falar um pouco mais sobre a plataforma Maximize, e já posso te adiantar. Uma vez que você faz a matrícula do Gotas Proféticas, quando abre, digamos, em abril,
Abril em abril. Abril em abril. Você já tem um conteúdo exclusivo que ficou gravado, pronto, né? Feito pelos nossos professores da escola, que o curso chama-se Fundamentos. E a ideia é, como o Gotas ele não tem um crivo, por exemplo, né, um pré-requisito, tem que fazer o rema, tem que ter tantos anos de crente. É interessante que nessa edição... Nasceu de né, novo, tá pronto. A gente entendia, é uma escola que vai ensinar sobre o sobrenatural, ouvir mais de Deus. Na primeira semana, meu marido estava pregando, ele disse, eu percebo que a gente tem que fazer convite para um novo nascimento. E ele fez. E 2 pessoas aceitaram Jesus. Veja bem, não era nem crente, mas estava com fome de conhecer das coisas de Deus. E estava lá. E se converteu no Gotas Proféticas. Então, tendo em vista que a gente vai ter pessoas muito maduras, pastores que vão, Vilani, para aprender a treinar os profetas da sua própria igreja, né? A se mover, ou a lidar com os profetas. Porque às vezes profeta que não tem muito entendimento da palavra e que não se submete, é meio arisco, né? Aquele boi selvagem acha que não precisa de ser domado. Ah, não, eu sou assim porque Deus falou comigo. E às vezes, alguns pastores, alguns ministérios, algumas igrejas resistem ao profético. Eu não coloco toda a conta, né, no próprio pastor ou na igreja. Às vezes a culpa é do próprio profeta, porque ele tem de fato a revelação de Deus, ele ouviu Deus, aquilo é genuíno, mas ele não aprendeu a se submeter. Ele não aprendeu a deixar a profecia da parte de Deus ser julgada. Né? Ele não tem aquela coisa de é de Deus, mas o modo como liberar, a hora de liberar. Né? É de Deus, mas o meu pastor não concorda que eu fale isso nesse tempo agora. Então, em vez de eu me submeter, né, e deixar Deus tratar com o meu pastor, eu resisto ao meu pastor e não sou mais. E aquilo que eu resisto, eu não consigo receber da unção da vida dele. Então, às vezes, né, e por um tempo, essa coisa do profético foi misturado com o místico, porque algumas pessoas que se moviam no profético não tinham entendimento, claro. E elas ficavam soltas, meio que Elias na caverna, né? Aquilo era uma fase da vida de Elias, que inclusive o Senhor repreendeu. E disse, sai dessa caverna, come, bebe e volta, você tem uma missão. E outra coisa, Elias, você não está sozinho, não. Ele achou que ele era o único que ouvia a voz de Deus, o único que tinha, né, não se dobrado. O Senhor disse, tem muitos outros, Só filho. quem tem a senha do Wi-Fi sou eu. É, exatamente. Então, às vezes, assim, esse pastor dessa igreja aí, ele está muito distante das coisas de Deus. Rapaz, eu vi e na maioria das vezes, Vê gente, mesmo, né? eles veem e tem provas. Quer ver como acontece? Tá vendo? Olha, eu falei, a irmã disse que aconteceu isso. Aí fica com raiva, porque tem sinais que evidenciam que aquilo realmente é de Deus. Mas aí o pastor, por alguma instrução, alguma coisa, não quis liberar aquilo, ele fica resistente. Parou de ser treinado, parou de abençoar a igreja e o dom parou de fluir de uma maneira saudável. Muito bom. Todo mundo precisa estar debaixo dessa instrução. Mas voltando, que a pergunta era sobre os fundamentos. Mas foi muito bom. Pode continuar. O curso Fundamentos é assim, se matriculou, você tem acesso logo de cara. Durante a escola, continua assistindo. Lá são aulas rápidas, de 20 a 30 minutos. Qualquer pessoa, novo convertido, pastor, muita maturidade, pouca maturidade. Quem tem muita maturidade vai revisar. Quem não tem maturidade nenhuma vai ter ali um fundamento, uma base por onde a gente vai construir a escola. Então, lá, por exemplo, eu tenho como avaliar apropriadamente uma profecia. O que eu faço quando eu recebo uma profecia ou quando eu vou liberar uma profecia. A diferença entre o dom da profecia são aulas que tem lá, o dom da profecia e o chamado profético. Profeta do Novo Testamento, profeta do Antigo Testamento. Dons do Espírito. Quais são os dons, como eles acontecem? Então, como são Deus temas fala. assim. E a gente sempre está acrescentando. Agora, por exemplo, a gente acrescentou uma matéria feita pelo professor Fernando Leal sobre algumas reações ao mover do Espírito. É bíblico correr na unção, cair na unção, rir, pular, dançar? Tem essa matéria lá. Então, se você é aluno do Gotas, você vai ter antes, durante o Gotas e um pouco depois. Aí, ali acaba, só quando você for de novo, você tem acesso de novo. Agora, tem uma boa notícia. Se você é associado do Maximize, ou seja, assinante do Maximize, as edições passadas do Gotas, todas ficam lá, inclusive com liberadas. Para você assistir de manhã, de tarde, de noite, eu quero ouvir de novo. Gente, tem profecias, palavras e ministrações que eu ouço 10, 15 vezes.
e eu consigo ouvir todas as vezes. Tem mensagem do irmão Reagan, que eu escuto e digo, gente, eu não entendi dessa forma, e cai como revelação. Porque a gente sempre cresce, amadurece, a gente consegue entender mais profundamente as coisas à medida que a gente cresce. Então, sobre a plataforma, ele pode falar um pouco melhor que eu. Basicamente, Mísia já falou tudo sobre o Gotas, né? Dentro da plataforma. Mas quando você assina o Maximize, você pode fazer isso através do aplicativo. O aplicativo é gratuito. Google Play, App Store, procura lá maximize.br. Tem algumas funcionalidades gratuitas também no aplicativo e tem lá a área do assinante, né? R$ 29,90 mensais, menos de R$1 por dia. Você ganha um login, uma senha e você tem acesso, na verdade, não apenas ao Gotas Proféticas, mas uma série também de cursos, todo de o conteúdo que mensagens, está lá. todo o conteúdo sobre liderança. É muito comum nessas plataformas de assinatura a gente ter planos, né? Tem o plano prata, tem o plano ouro, tem o plano diamante, né? Tem o associado isso, associado aquilo. A visão do Maximize não é essa. Então é uma assinatura, R$ 29,90 mensais para todo mundo. Todo mundo tem acesso ao mesmo conteúdo. E como o Mísia disse, pode assistir o Gotas Proféticas, a primeira, a segunda edição, em breve a terceira edição. Ainda não está lá a terceira, Hoje mas acabar. Vai entrar na plataforma também e muitos outros conteúdos que a gente tem lá ficam disponíveis. E o conteúdo do fundamento, da matéria curso Fundamentos também, né? exatamente. Que o curso de base já está lá. Que é base para o Gotas Proféticas e é base para muitas coisas, né? Às vezes, assim, manifestações genuínas, avivamentos no espírito, eles nascem até genuinamente, né? E no desenrolar das coisas, eles recebem algumas intervenções e por falta de uma base na palavra, Sim. eles podem se desfazer. Por exemplo, o movimento do avivamento da Rua Azusa. Eram manifestações do Espírito de forma divina, sobrenatural. Mas no decorrer do tempo, né, aquilo foram sendo infiltradas coisas que estavam fora da palavra. Mas como se sustentar se algumas coisas vão saindo, né, desse controle das escrituras? E uma forma de se manifestar ou estar genuinamente seguro sobre as manifestações do Espírito é estar debaixo da palavra. Eu gosto sempre de dizer que nós somos uma igreja do Espírito e da palavra. E nós, como cristãos, para nos manifestarmos de uma forma segura, né, diante do Espírito, nós devemos ser do Espírito e da palavra. É igual Jesus, é do pão e do vinho. Nem pode pão demais, porque a pessoa fica engasgada de tanto pão. O pão simboliza a palavra e o vinho simboliza as manifestações do Espírito, né? Se a gente só come pão, a gente vai ficar entalado e não vai. E se também só se embriaga, vai ficar todo mundo embriagado, né? Cheio do Espírito, igual o bêbado falando besteira. Faltou o fundamento. Então a gente vai ter que se embriagar do Espírito, mas está fundamentado na palavra. Não é isso? Então, voltando aí, tem uma pergunta que eu queria fazer para a Mísia, e até se você nos acompanha aqui no nosso canal, você também tem acesso a todas as pregações, os ensinos da palavra, as pregações, as ministrações que são feitas nos nossos cultos, né? E Mísia trouxe, após o Gotas, acho que foi no domingo pela manhã, ela ministrou e ela trouxe vários ensinos sobre como nós vamos agir depois que você recebe uma profecia. Porque às vezes, por exemplo, tem gente que recebe uma profecia e pensa assim, Deus falou comigo, então se Deus falou, vai acontecer. Só que existem algumas coisas que são liberadas para aquela pessoa que não depende do que saiu da parte de Deus, mas de como ela ouviu e o que ela fez com aquilo que ouviu. E você trouxe vários ensinos sobre isso. Então, eu queria que você sinalizasse para o pessoal que nos acompanha um pouco sobre esse ensino e também, claro, você que quer se aprofundar mais, vai ouvir a ministração. Pois é, gente. Então, esse domingo pela manhã, eu estimulo você a ouvir. Eu geralmente não faço muito isso, não. Mas foi uma pregação que primeiro pregou para mim mesma. Eu cheguei em casa depois do Gotas Proféticas, né? E eu fiquei pensando, eu estava realmente, assim, extasiada com tudo que Deus fez. Gente, foi muito além do que a gente planejou, né? De temas para serem abordados, dos bate-papos, das ativações proféticas. Tá em bastidores, né? A gente pensava que se tivéssemos 600 alunos, né? Já seria um grande sucesso. E foram mais de 1.100 alunos no online dos 5 continentes. A gente não esperava também aquelas filas, né? Todos os dias, gente, filas. Da igreja, bateu o recorde no último dia. 10 horas antes de começar. Né? Exatamente. 7h40 da manhã. A igreja não tinha aberto ainda para o seu expediente. Tinha gente lá.
E, assim, um dos dias eu cheguei, as pessoas estavam na fila, sabe? Tinha levado caixa de som, estavam os adolescentes lá se enchendo do espírito antes de entrar. Gente, não tem explicação o que era aquela atmosfera lá dentro. Impressionante que as pessoas que paravam para assistir em casa, assim, sem estar distraídas, fazendo um monte de coisa, como a gente geralmente faz, né? Lava prato, responde um, outro, né? Mexe no celular. Mexe no celular, joga joguinho e escuta, assim, que interessante. Não, gente que parava para ouvir, Mísia, parecia que o Jonathan, a Nayane, o povo lá, tava cantando na minha sala para mim. Eu tenho um relato, né, dentre tantos outros, de uma pessoa que estava fazendo gotas e o marido estava trabalhando como personal, né? Ele chegou em casa suado, cansado do dia de trabalho, abriu a porta, a esposa estava aos prantos, chorando, a glória dentro de casa. Ele me falou isso. Ele disse que entrou, ele disse, era uma presença tão forte na minha casa que eu entrei suado, cansado, comecei a adorar, e daqui a pouco tava eu e ela correndo dentro de casa, os meninos saíram dentro do quarto e disse, que é isso, papai? Vocês estão correndo pra onde? Meu filho é Deus, é a unção. A glória invadiu. Então, assim, eram coisas impressionantes. E o que acontece? Depois de tudo que Deus fez, foram muitas curas, muitas profecias, né? Muitas coisas aconteceram no meio empresarial, né? Muitos despertamentos, reposicionamentos, pessoas assim, realmente atenderam o chamado. O tema desse ano era gotas proféticas, né? O despertar. É assim, desperte para aquilo que Deus tem, se reposicione e responsavelmente assuma o seu lugar. Depois de tantas profecias liberadas, depois de tantas curas, depois de tantos testemunhos que eu não conseguiria contar todos aqui, a gente está montando um arquivo de testemunho, né? Tentando colher. Então, se você é aluno ou conhece alguém, manda o testemunho para a gente. Enfim, depois de tudo aquilo, sabe, pastor Sócrates, eu soube que eu ia pregar no domingo pela manhã. Eu sentei em casa na sexta, ainda meio atonta, não consegui gravar vídeo ainda nenhum para falar com os meus alunos, nada. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou fazer depois disso? Eu vou sentar e esperar o Gotas a imersão em novembro, ou Gotas Proféticas em janeiro, internacional, ou em junho, para ver qual é a nota que Deus tem para essas próximas escolas? Ou existe algo que Deus quer que eu faça agora? Depois do Gotas. Porque Deus não desperta ninguém para você ficar acordado para quê? Pronto. Sócrates está dormindo, vamos lá, literalmente o sentido da palavra. Sócrates está dormindo, descansando, e ele é despertado. Pronto, estou despertado. Para quê? Para ver o teto, fazer nada? Se eu fui despertado... Ficar na cama. Exato. Deus espera algo de mim. Ele espera um compromisso, um posicionamento, uma responsabilidade. E eu fiquei pensando, pai, o que você espera de nós depois de tudo isso? Profecias foram liberadas ali. A gente vai falar isso em um outro momento. A gente já deixa esse podcast aqui, não é, Dinho? Já estou dando spoiler. Já deixa esse podcast aqui, porque o próximo, não te digo nada, neguinho. Despertar para quê, né? E a gente tem essa nota mesmo, como aquela represa que está prestes a explodir, né? Está sangrando. Eita. E a gente percebe mesmo esse mover do Espírito sangrando para coisas muito grandes que estão para acontecer, que vão ser assunto de um outro podcast. Vai romper. Você já fica na expectativa. Mas dentro durante esses cultos mesmo, né? Nessas próximas semanas aí. A gente vai dar spoilers. Por isso que você não pode de maneira nenhuma deixar de nos acompanhar aqui no nosso canal. Tem conteúdo demais. Se você nos acompanha esses anos todos, você tem visto o que Deus tem feito, né? Tem gente assim que nunca pisou na nossa igreja, mas já tem ele acompanha, né, a vivência e vê o revisitar das profecias e o cumprir-se das profecias. Pode continuar. Então, essa coisa, né, de ficar pensando, Deus liberou tudo isso, Deus falou tudo isso, o que eu vou fazer? Que é o que a maioria de nós fazemos, né? E eu fazia muito isso. Deus liberou uma profecia, o máximo de compromisso eu vou anotar, sentar e esperar. Mas eu voltei para os fundamentos, eu fui ouvir de novo as ministrações do irmão Reiga, ler de novo os livros do irmão Reiga, né? Para entender o seguinte... Como eu faço? Como minha fé funciona, né, para aquilo que Deus falou acontecer na minha vida? E a gente foi estudar um pouco de como colocar essa fé real em prática, né? Eu pego essa profecia liberada, tantas profecias, eu tomo nota. E eu quero te dizer isso, a gente repete isso insistentemente.
toma nota do que Deus falou. Se possível, volta no culto. Fala de novo com o irmão, ele não vai lembrar. Então, quando você vai receber uma profecia, antes que a pessoa libere, não tem problema, amado. Não sai a unção na hora. Só um minutinho, querida, eu vou botar aqui para gravar. Ou, se alguém pode, grava para mim. Porque tem coisas que é muito importante. Meu celular já fica aqui, né? E quando alguém libera algo, eu já aperto o gravador e boto perto da pessoa, para depois não ficar Eu tentando tenho essa Depois coisa. vai revisitar as profecias. Exatamente. Eu tenho um painel, né? Um pregador amigo nosso dizia assim: você precisa ter um quarto dos troféus. Eu tenho um painel, né? Um painel das palavras de Deus para minha vida. Eu encaro muito como Deus falando para Abraão. Deus deu um painel. Deus deu uma imagem para Abraão. Abraão, essa é a profecia. Esse é o painel que eu quero que você se concentre nessa profecia. Você não vai ficar parado esperando que um dia eu te visite de novo e faça ela se cumprir. Você vai ficar gerando essa profecia no teu coração, na tua mente. Você vai viver essa profecia. De que maneira, Abraão? Conta as estrelas. Conta os grãos de areia. É assim, renova os teus pensamentos, Abraão. Coloca o teu coração conectado com um pensamento. Nem tinha as escrituras ainda no papel, mas ele estava dizendo ali: eu vou te dar uma imagem, e essa imagem ela vai renovar as imagens passadas que foram construídas na tua vida de incapacidade, de impossibilidade, de limitações, de não ser o pai, de não poder isso ou poder aquilo. A profecia tem essa capacidade de te colocar no futuro e te posicionar no presente para viver esse futuro, se você ouve ela como ouvido responsável. Deus falou, um exemplo, Deus falou que eu viveria e eu seria um grande empresário, né, no ramo da moda. Um exemplo, estou criando aqui uma situação. O que é que eu vou fazer? Eu vou esperar que alguém do ramo da moda me visite. O que é que eu vou fazer, gente? Deus falou, eu vou estudar sobre moda. Eu vou ler, eu vou pesquisar os melhores sobre o ramo da moda. Eu vou ver pessoas que são crentes, que estão envolvidas nesse ramo, como que elas fazem, né? Eu vou me posicionar, eu vou orar sobre isso, eu vou visualizar isso, eu vou fazer com que essa profecia não se afaste de mim, me comprometendo com ela e fazendo o que eu posso com o entendimento que eu tenho. Você precisa fazer alguma coisa. Nessa ministração do domingo pela manhã, eu falo sobre essa responsabilidade, né? Eu falo um pouco lá de Josué 1:8 e como aquilo foi assustador para Josué. Se levanta que você vai assumir o lugar de Moisés. Como é isso? Gente, vamos aqui, pregador. Não é José, não, né? Vamos ter justo aqui. Aí você fica pensando, quem sou eu na fila do pão? Vamos falar aqui o nordestino rasgado, como diz os meus amigos pregadores por aí. Gente, Pregador do Rio de Janeiro. Como vai fazer isso? Né? Eu vou assumir o lugar do maior ícone profético do Antigo Testamento. O homem... Com a maior paciência do mundo. Não foi uma vez que a água saiu da rocha com ele, não. Churrasco no deserto, mar se abrir. 40 dias na presença de Deus. Exato, ser confrontado pelo faraó e ir lá todas as vezes peitar o homem. O homem não era frouxo, não, gente. A gente é muito frouxo às vezes. O homem era raçudo e dizer, eu vou lá e eu vou falar quantas vezes forem necessárias até que se cumpra. E era este homem que deixou, né, uma posição vazia. Pronto, Josué, assume aí. E até aquele momento o povo não tinha entrado na terra, ou seja, a promessa mesmo ia se cumprir com ele. Porque suceder um líder fracassado é uma coisa. Suceder um líder... Qualquer sucesso é bom, né? Um líder no nível e da competência maior é um desafio para qualquer um, né? Verdade. Gente, quebrando a pauta aqui, né, o assunto que está fluindo, eu vi aqui no chat, né? E aí tem uma pessoa que está perguntando, eu vou liberar, já que é um bate-papo profético, né? Eu não vou dizer que eu vou perguntar, vou liberar aqui para vocês a pergunta. Até os termos mudam na profecia. A pergunta é, quero saber se tem quem já nasce profeta. Quem começa? Ai, gente, essa pergunta é muito boa, né? Nós nascemos com o nosso propósito. Na verdade, o propósito existe antes que você nasça. Né? Deus não ficou pensando assim, eita meu Deus, Sócrates nasceu agora,
que eu não vou não fazer? pensei nada pra ele. Deixa eu ver Esqueci. que esse matuto no meio do mato vai se encaixar em quê aqui pra ele? Vou achar um negócio. Eita, pronto, bota ele aqui nesse. Não, gente. Existe um propósito. Deus pensou nesse propósito e você foi criado para viver esse propósito, né? Desde o ventre. João Batista, por exemplo, antes que João Batista fosse gerado, Deus anunciou João Batista para o seu pai Zacarias e disse assim: sua mulher vai dar à luz e não vai ser qualquer bebê. O bebê tem um nome, é João Batista. Né? Ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, ele é profeta. Ele vai conectar o coração dos pais aos filhos, os filhos aos pais. A mesma coisa, Deus falou isso com Maria, né? Você vai gerar e você vai gerar um profeta. O nome dele é Jesus. Enfim, as pessoas nascem com um propósito e elas já nascem profetas. Agora você pode nunca descobrir o seu chamado ou nunca aceitar Jesus ou até aceitar Jesus, não correspondeu, viver uma vida prudentemente, responsável, servindo. Que o povo acha que assim, eu nasci profeta é assim. 3 anos de idade, estou profetizando, mamãe, esse que te digo. Gente, você precisa começar com o que você tem, servindo na igreja, né? E aquilo vai ficando evidente. Mas eu vou deixar os outros falarem que eu gosto de falar Tem muito. uma passagem famosa, né, entre os profetas, que é Jeremias Muito 1:5, bom, né? né? O Senhor fala para ele, a mim me veio a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno. Isso. Então, antes mesmo dele se formar como embrião, não era nem antes de nascer, né? Mas antes mesmo que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci e antes que saísses da madre, ou seja, que nascesse, tivesse a certidão de nascimento, né, daqueles dias, te consagrei e te constituí profeta às nações. Eu gosto também da passagem de Esaú e Jacó. A Bíblia diz que o Senhor traz uma palavra para a mãe e diz: 2 nações há no teu ventre. Então não era nem um feto 100% formado, mas Deus já olhava e via nações. Então Deus olha para a gente e ele já vê um propósito realizado, né? Mas na nossa visão é apenas ainda um potencial. Então a gente tem esse exemplo de Jeremias, o João Batista, que Mísia falou. Paulo fala também sobre ser chamado desde o ventre, né? Esaú e Jacó. Agora, nascer profeta não quer dizer que você nasce com todas as qualificações para o exercício do chamado profético, né? Então, existe uma coisa que é o chamado e a separação para o chamado. Reconhecimento público das pessoas também é um outro ponto importante, né? É onde a Bíblia diz, está lá em Atos no capítulo 13, que havia alguns profetas e mestres, eles estavam orando, e o Espírito Santo me disse, separem a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, quem chamou? O Espírito Santo, não é? O pastor Edilson vai chamar agora ele como profeta, né? Porque eu acho que essa pessoa tem cara de profeta, tem jeito de profeta, não. Quem chama é Deus, quem chama é o Espírito Santo. Mais uma vez, ele mesmo deu. Ele mesmo quer dizer, ele sem precisar da ajuda de ninguém. Não tem gente com cara, né? As pessoas diziam para mim que eu não tinha cara de pastor. E eu fico pensando até hoje qual Continua é a sem a cara. cara do pastor. Qual é a cara de um pastor, né? Qual é o estereótipo que a gente pensa? Então não tem cara de pastor, não tem cara de profeta, porque o chamado não tem a ver com sua personalidade, o Seu chamado jeito. não tem a ver com seu background, com sua história, né, de onde você veio. Se você foi uma pessoa muito sofrida, então não tem nada a ver com isso. O chamado é uma coisa única vinda da parte de Deus, né? O Espírito Santo chama e cabe a homens e mulheres de Deus reconhecer esse chamado E e se treinar preparar. essas pessoas, né? No caso da pessoa que vê o chamado nela, se preparar, e no caso de um líder, de um pastor que vê o chamado naquela pessoa, oportunizar treinamento para aquela pessoa, né? Disciplinar, corrigir, né? Dar oportunidades para ela crescer. É interessante esse ponto, porque o fato de você ser um profeta também não quer dizer que você é um profeta maduro, muito menos infalível. Esses dias a gente estava conversando, hoje mesmo, né? Conversando num almoço com um ministro, e ele falava de um livro, de um profeta, e aí dizia, olha, mas tem esse livro aqui, que essa pessoa fala isso, né? Isso aqui é um pouquinho... A gente ficou assim, né? Como é que a gente pode contornar isso? Eu disse, simples, ele errou. A
A gente não está lendo a carta aos Colossenses, a gente não está lendo Aos Efésios, Romanos. né? A gente está lendo um profeta que escreveu um livro, um profeta da nossa geração que escreveu um livro, e ele, como qualquer outro ser humano, pode errar. Então, o fato de ele errar não vai, mas eu agora descredibilizei ele diante de mim, né? Não recebo mais dessa pessoa. O fato de Deus usar pessoas imperfeitas, na verdade, me alegra, porque isso diz que ele pode me usar também. Então, se ele só usasse pessoas perfeitas, eu estaria de fora, e eu acredito que a mesa aqui também estaria. Então, vamos mudar o assunto, vamos mudar o rumo dessa prosa. Mas o chamado é antes do nascimento. Eu costumo dizer que Deus não dá um propósito a você, Deus dá a você um propósito. Né? Então, ele tem um propósito, ele cria você para cumprir aquele propósito. E aí, você já nasce com o seu chamado, mas o desenvolvimento, a evidência daquele chamado, a maturidade daquele chamado, tem todo um processo que pode ser anos, né? Eu costumo dizer, o chamado é de graça, mas a maturidade é muito cara. E aí onde a gente vê a importância da sinalização profética, né? Quantas pessoas, assim, são sinalizadas desde cedo por Deus. Por exemplo, Maria guardou todas as profecias no coração, porque Deus foi sinalizando acerca da vida de Jesus. A gente fala de Jesus, João Batista, mas tantos homens de Deus que a gente conhece a história. Por exemplo, o próprio John Wesley, a mãe de John Wesley, recebeu do próprio Deus uma sinalização de que aquela criança deveria ser educada por causa do propósito que Deus tinha para ela. Então, a importância de você dar ouvido à luz que a profecia traz, né? Às vezes, na eternidade, a pessoa novinha, Deus já sinaliza para ela, ó, tenho isso para você. E se você andar naquilo. Para isso, como você está falando, né? Porque é interessante que quando você tem o contato com as escrituras e vai amadurecendo nisso, você volta para algumas coisas que te aconteceram e você diz, faz todo sentido. Essas percepções, essas sinalizações que parecia só uma coincidência. Uma coisa da cabeça, né? Ai, sonhou e aconteceu isso. Ai, era só uma coincidência, né? Aí quando você vai para o mundo, ai, tem que desenvolver esse dom aí, né? Porque o diabo, ele é especialista. Um dia desse, foi engraçado que um aluno do Gotas mandou para mim, né? Um trechinho de uma coisa assim... De religiões diferentes, né, mandando, olha, eles estão falando isso e isso, mas na igreja a gente falou algo assim também. Como que você me explica isso? Eu digo, muito simples. O diabo, ele é especialista em pegar aquilo que é divino e deturpar e se apropriar. Por isso que eu não preciso perder tempo conhecendo tudo que é falso para identificar o que é genuíno, divino e verdadeiro. Eu me aprofundo na palavra, conheço a palavra. Aí entra a questão do que Sócrates falou muito bem pontuado aqui no início desse nosso bate-papo, de estar entendendo todos os dons e o equilíbrio da evidência dos 5 dons ministeriais na igreja, para poder te identificar. Por exemplo, eu como um chamado profético, eu fui treinada, eu fui, digamos assim, né, se pode dizer isso, descoberta. Essa palavra é interessante. Porque o profeta, quando se encontrou com Saul, disse, olha, existem tesouros no teu coração. E Deus me enviou para buscar esses tesouros do teu coração. Então, quando você está no ambiente certo, debaixo de influências certas, né, é muito mais fácil que aquilo que está dentro venha para fora. E você comece a viver mais precocemente, mais cedo, aquilo que Deus tem para você. Por isso que Sócrates falou é tão importante, né? Estar num ambiente onde tem pastor, mestre, evangelista, o equilíbrio disso é muito importante. Não tem um dom menos importante. Se eu não tenho acesso a um pastor, eu não vou ser equilibrada no sentido de entender que eu não posso pregar até 3 horas da manhã, porque Deus está me usando, porque tem o senhorzinho que não tem como voltar para casa depois, né? Eu posso colocar a vida dele em perigo. E coisas assim, isso é uma coisa muito prática, muito, muito natural, digamos assim. Que o pastor vê, às vezes o profeta E o profeta não vê e não entende. Então, o equilíbrio de se mover e continuar dando... Porque às vezes a gente tem a água, mas o outro dom vai te dizer, olha, a torneira se usa assim, essa é a dose certa, a temperatura certa para este momento. Os dons vão fazer isso. O mestre, o apóstolo, o pastor, enfim. Muito bom. Ouvindo tudo isso é maravilhoso demais. A gente tem aquele texto em Provérbios que fala, acho que é 29, né?
que fala que por falta de uma profecia o povo se corrompe. Sim. Essa expressão profecia também é a visão, né? A profecia, ela traz a visão, ela mostra em muitas situações, traz pra gente uma visão acerca do futuro, acerca da nossa trajetória, né? Essa importância. Eu sou apaixonada, né, pelas manifestações proféticas, pelo dom da profecia, mas só a paixão por esse dom não pode desqualificar a manifestação dos outros dons ministeriais e das outras manifestações do Espírito, que edifica de forma gloriosa o corpo. E que coisa preciosa poder falar sobre isso. E a gente passaria a noite toda aqui. Com certeza. Com certeza, discutindo sobre chamado, sobre profecia, sobre o dom profético. Mas acredito que nós tocamos em coisas muito importantes, necessárias para esclarecer. E quem tem mais sede, busque. A Bíblia diz que nós devemos buscar incessantemente, né? Devemos buscar conhecer, né, e constantemente avançar nesse conhecimento de Cristo. E já dizia isso lá no profeta, né? O profeta já dizia que a gente deve incessantemente buscar e continuar buscando conhecer sobre Deus. E para isso, você deve ir mais adiante. Vamos, para a gente encerrar, porque se a gente não der aqui um ponto final, vamos conversar a madrugada inteira e eu sei que está disposto para acompanhar. Mas vamos lá. Quais seriam as nossas... Vamos dizer assim, esse ponto, porque a gente vai ter muitos outros podcasts como esse. Vamos fazer aqui, quais são as considerações finais aqui dessa mesa de diálogo, de conversa, de bate-papo. Eu vou começar pelo pastor Edilson. Diz aí, pastor Edilson, vamos encerrar essa conversa. E o que seria essencial para você hoje, nessa hora agora, para encerrar essa conversa? Excelente. Para mim, seria essencial lembrar, e acredito que foi a tônica da terceira edição do Gotas Proféticas, que mais ou tão importante, no mínimo, quanto você reconhecer o seu chamado profético, é você entender quem é o seu povo, para que esse chamado possa se exercer. A gente falou muito sobre uma comunidade profética. Saul, por exemplo, ele recebeu a instrução de Samuel que dizia: quando você entrar no meio desse povo, você será transformado num outro homem. Quando a gente encontra o nosso povo, de fato, os dons fluem com mais facilidade, fica mais fácil ser quem você foi chamado para ser. Eu costumo dizer que o maior milagre que um ministro pode experimentar na sua vida são as parcerias corretas. Porque uma parte da visão de Deus para a sua vida vai ser revelada por outra pessoa. Uma parte da unção de Deus para a sua vida vai ser transmitida por outra pessoa. Uma parte do propósito de Deus para a sua vida só vai fazer sentido por causa de outra pessoa. Então, estar nesse contexto de comunidade, a gente descobre o nosso propósito, a gente ativa unções, a gente amplia a nossa visão. Então, essa perspectiva de profeta, como sendo aquele cara que só fica escondido na montanha sozinho, está muito distante do que é a visão, principalmente do Novo Testamento, do chamado profético. Então, você que é profeta, se envolva com as pessoas e lembre-se, o objetivo principal do chamado profético, do dom profético em manifestação, é alcançar vidas. Então, ame as pessoas, não seja só o esquisitão que fica isolado, não. Ama o povo e deixa o Senhor usar você para abençoar eles. Então. Eu agora de pastor para pastor, vou encerrar falando sobre essa passagem, né, de Jeremias, né, que diz que antes de tu se formar, eu te escolhi, antes de que tu saísse do ventre da tua mãe, eu te coloquei como profeta, né? Mas a gente vê esse texto e vê a vida de Jeremias como foi, e a gente acha que se Deus falou, vai acontecer, né? Mas eu já escutei de algumas formas essa frase, e realmente eu acredito que seja assim, um lugar onde tem mais pessoas com chamado, né? Um potencial, que foram chamados profetas, evangelistas, pastores, mestres, chama-se cemitério, e não igreja, né? Então, muitas pessoas, elas morreram sem cumprir o propósito, porque não fizeram a parte dela, né? Seja profeta, seja o que for. Então, não é porque Deus deu uma palavra que agora aquilo vai ter que ser daquele jeito, sem você fazer nada. Olha, eu te chamei como profeta. Então, pronto, meu irmão, agora é só água de coco e podcast e acabou. O negócio vai vir. Então, não funciona dessa forma, né? Então, nós temos que fazer... A Bíblia chama... a Bíblia não... Os teólogos, né, os estudiosos chamam Jeremias do profeta chorão, né, que ficava aqui com medo e tudo. Mas se não fosse, aí Deus vai levantar outro, né? Deus escolheu Saul. Fez raiva e tudo. Não, tira, bota outro, né? O povo precisa de alguém. Então, Deus sempre vai estar
indo em direção ao povo, usando outras pessoas, mas se aquela pessoa não quer ser usada, não tem coragem, não se dispõe, não. Porque se fosse assim, aqueles que têm um chamado, ele podia viver de qualquer forma. E isso é um perigo, é o que muita gente também tem feito, né? A gente tem aí uma moda aí que pode tudo e a graça já nos basta e a graça está aí. Então, deixa de todo jeito, mas não é assim que funciona, né? Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que... A Bíblia diz, sem santidade ninguém verá o Senhor. Né? Eu gosto de dar esse exemplo porque a gente fica naquela questão do discernimento, né? Que eu falei aqui com o Mísia. E às vezes tem uma coisa que me chateia muito, é quando eu escuto uma voz atrás de uma porta, atrás de uma sala, e eu reconheço aquela voz. Que não é alguém da minha casa, não é alguém próximo a mim, não é alguém dentro do meu convívio realmente. Quando eu reconheço, ao invés de eu me alegrar, eu digo, eita, rapaz, eu fico com raiva. Por quê? Porque como é que eu tenho uma percepção sem ver de que aquela pessoa é quem está falando ali e Deus que habita em mim, eu não reconheço que é Deus. Muito bom. Né? Não reconheço que ali é a voz de Deus, eu fico na dúvida. Então eu fico chateado. Então eu tenho que buscar mais, eu tenho que ter mais intimidade para que esse discernimento eu não perca. E eu realmente, quando escutar alguma direção, algo, então isso depende de mim agora, não é Deus agora. Agora é de mim. Então, essa questão do profético, que seja qualquer um dos dons ministeriais ou de algum outro dom que você tenha que usar, tem que se desenvolver também, fazer sua parte. Amém. Dona Toinha que o diga, a vizinha da gente, que ele diz, eu não consigo, quando eu reconheço a voz da Dona Toinha e não consigo reconhecer a voz de Deus. Fica bravo mesmo, hein? Vamos lá, Mísia. Ai, gente, então, eu fico pensando aqui, né? Interessante demais. Deus tem falado tudo que tem falado. Pergunte-se para você agora. Eu estou entendendo o que Deus está falando. Como diante do plano divino, que é maior do que eu, Deus espera que eu me posicione. O que eu tenho feito? Um dia estaremos diante do Senhor, naquele grande encontro, e vamos reviver, vamos provavelmente relembrar cada expressão e palavra do Senhor para nós. E o que vamos dizer sobre aquilo que era para cada um de nós ter feito e não fizemos? Por falta de ousadia, negligência, pouca responsabilidade ou compromisso. Eu te digo uma coisa, voltando à passagem que eu comecei a ler aqui em Efésios 3, né, do 8, eu estou lendo a versão da mensagem, é uma versão um pouco mais, né, destrinchada, é uma conversa. Diz assim: por meio de gente que segue Jesus como vocês, reunida nas igrejas, o extraordinário plano de Deus tem se tornado conhecido e comentado, até mesmo entre os anjos. Tudo está acontecendo conforme o plano de Deus, executado em Cristo Jesus. Quando confiamos nele, temos a liberdade, presta atenção, de dizer o que deve ser dito e a ousadia de ir onde precisa ir. Então, não permitam que as lutas que, no caso, Paulo estava enfrentando, né, desanimem vocês. Tenham coragem. Olha o que ele estava dizendo. Tudo que Deus está fazendo, Deus está executando um plano maravilhoso. E ele está se movendo. Olha o que essa versão diz, é extraordinário demais. Né? Por meio de gente que segue Jesus, como vocês, reunida nas igrejas, o extraordinário plano de Deus está acontecendo. Está se tornando conhecido e comentado. Tudo está acontecendo conforme o plano de Deus. O que é que você tem que fazer? Quando você confia nele, você vai ter liberdade de dizer o que tem que ser dito. E ir aonde precisa ir. Então, diante disso, confia no Senhor, entende, Deus está movendo o seu plano na terra. Algo extraordinário está acontecendo. Qual é o meu papel na minha igreja local? Qual é o meu papel na minha cidade? Qual é o meu papel na minha família? O que Deus espera de mim como esposa? Todos os papéis são igualmente importantes. Eu não sou profeta somente com o púlpito ou quando libero uma profecia para alguém. Eu sou profeta dentro da minha casa, com o meu esposo, para os meus filhos, né?
para o padeiro que eu estou comprando pão, a gente tem que acabar com essa ideia que o profético ele precisa estar limitado nas igrejas, porque enquanto entendermos equivocadamente isso, né, as cartomantes, os leitores de tarô e sei lá como é que se chama tudo isso, as pessoas que são, né, sem conhecimento da palavra e se deixam enganar por aquele que domina esse mundo, vai tomar conta. Porque onde a voz da igreja se cala, o diabo engana. O diabo toma conta e tem voz. Então, a voz de Deus precisa se tornar conhecida. E quando eu confio nele e tenho ousadia, eu digo o que tem que ser dito e eu vou aonde é preciso. Saia das igrejas no sentido de o mesmo comprometimento que eu tenho de me mover aqui com o que Deus fala, eu vou ter a ousadia e a liberdade em Deus de liberar para aquele que nunca me viu, que não tem um louvor, que não tem um ambiente propício, mas algo de Deus está fluindo aqui. Eu vou liberar isso na padaria, no meio da rua, e esse extraordinário plano de Deus se torna conhecido, extrapola as 4 paredes e o reino de Deus é estabelecido na terra. Seja ousado, fale e vá aonde precisa ir e diga o que precisa ser dito em nome de Jesus. Nossa, maravilhoso demais, hein? Fechou aí com chave de ouro. Vamos invadir mesmo todas as esferas da sociedade, levando o reino de Deus, implantando a mensagem poderosa da salvação. E tudo aquilo que carrega a palavra, todo o poder de transformação, de mudança que a palavra de Deus carrega. E foi bom demais poder estar aqui. Muito obrigada a você que nos acompanhou até agora, ficou conosco. E também já compartilha. Nós vamos encerrar aqui, mas esse conteúdo vai estar disponível para você. E você vai poder compartilhá-lo com várias pessoas que você conhece e assim sucessivamente. E isso já é uma maneira, uma forma de Deus alcançar diversas pessoas com essa temática, com esse assunto maravilhoso, abençoado. Muito obrigada, pastor Edilson, Sócrates Burtino, Miss Eliane, nossa, bom demais. A sumidade aqui. Eu gostei disso, viu? Eu gostei desse negócio. Foi bom. Pois então vamos ir mais vezes. Ótimo demais. Vocês aí que nos acompanharam de vários lugares do Brasil, nós tivemos várias pessoas nos acompanhando ao vivo e esse conteúdo vai ficar disponível para você e até o nosso próximo podcast de dentro para fora. Tchau, pessoal. Cheiramos vocês.